Boa, galera. Acho que a gente pode começar aí, né, em respeito à galera que chegou cedo aí, 5 minutos antes já tinha gente no invite. Mas, bom, pessoal, primeiro, obrigado aí pela presença de todos. Até recapitulando o que estamos fazendo aqui, né? A gente, há 2 semanas atrás, lançou uma comunidade aí de SaaS B2B, né? Da onde que veio essa ideia? Nossa, não para de entrar gente aqui, eu tenho que ficar liberando. Da onde que veio essa ideia, pessoal? Então, no mês passado, eu, o Rafa e o Victor fui lá para o SaaStr, né, que é o maior evento de SaaS que existe, basicamente, hoje no planeta. E, pô, foi muito legal, são 3 dias de evento lá, é no Vale do Silício. Alguns de vocês aí, imagino que já devam ter ido alguma vez. E uma coisa que a gente percebeu é que faltava muito no Brasil discussões em alto nível sobre diversos temas de SaaS, né? Então, todo mundo aqui já está cansado de evento de vendas, evento de marketing, mas dificilmente algum evento é focado realmente em SaaS. Claro que tem eventos que tem muitas empresas de SaaS, mas a gente sempre está sentado do lado de alguém que, cara, é totalmente diferente, né? E, cara, a gente sabe que hoje os desafios que a gente tem, né, como empreendedores, executivos de SaaS no Brasil, são desafios que, cara, a gente precisa ter profundidade, a gente precisa conseguir unir e elevar o nível da discussão, e não dá para ser. Isso não vai acontecer em ambientes genéricos, né? A gente precisa discutir isso com quem realmente está vivendo. Então, surgiu a ideia da gente criar essa comunidade. A ideia da comunidade, no caso, é a gente conseguir levar essa régua, então a gente vai basicamente quebrar ela em alguns eventos. A gente tem eventos de roda de conversa, como essa aqui que vocês estão agora, onde tem um grupo selecionado aqui, então tem fundadores, tem executivos, e a gente vai trazer alguns temas, então esses encontros vão rolar quinzenalmente. A ideia não é palestrinha, a ideia é que todo mundo possa trocar ideia, então já vou explicar para vocês como é que vai rolar a dinâmica aqui hoje. Então, vão ter essas rodas de conversa, vão ter alguns webinars que a gente vai fazer, então convidar uma galera relevante de mercado, até no dia 16 aí de julho, a gente vai ter o primeiro webinar bem legal com o Vasco, que é o CEO da NSTech, uma das maiores empresas aí de Logtech do Brasil, né? Compraram dezenas de empresas aí, então, pô, vai ser um conteúdo super, super bacana. E outras dinâmicas que a gente vai depois evoluindo na comunidade, né? Eventos presenciais e tudo mais. Então, o negócio aqui, galera, não é rentabilizar, o negócio aqui é levar o nível de conteúdo mesmo, a gente facilita a troca, né? Então, a ideia não é cobrar depois por isso aqui, a ideia é realmente a gente fazer um ambiente que a gente possa se aproximar, né? E todo mundo crescer junto. Acho que tem muita empresa aqui, sinergia, pode rolar parceria daqui, pode rolar muita ideia boa, né? E por aí vai. Nossa, não para de entrar gente aqui. Pode deixar que eu vou liberando aqui, Matheus. Pô, Fica vai tranquilo. liberando Tô aí bem. que aí eu vou tocando. Mas vamos lá, pessoal. Bom, acho que dito isso, né, feita essa introdução aí da comunidade, é até legal comentar, foram mais de 3 mil inscritos na comunidade, sendo que desses 3 mil, mais de 800 são fundadores, né, e outros 600 são C-Levels, e a gente classificou essa comunidade em alguns segmentos, tá? Para que isso? Para a gente conseguir ter conversas com pessoas que estão em momentos semelhantes. Então, a gente vai ter grupos lá de executivos de empresas gigantescas, a gente vai ter grupo de fundadores, então aqui, pô, tem um monte de fundador de empresas médias, empresas que já estão em crescimento e tudo mais. Então, é legal que a gente vai ter um ambiente de pessoas que estão, né, vivendo mais ou menos a mesma fase de crescimento, ou, né, pessoas que já passaram um pouco de uma fase que o outro já passou, e a gente pode ter várias trocas nessa linha. Bom, mas vamos para o tema de hoje, né, galera? Então, explicando um pouquinho como é que funciona essa roda de conversa. A roda de conversa, tá? Qual que é a ideia? A gente vai trazer um tema específico. Hoje, o tema, basicamente, vai ser sobre será que o comprador brasileiro está pronto para uma experiência self-service? Então, a gente sabe que hoje existe muito essa discussão, a galera, quer implementar self-service checkout, quer entender, né, se vale a pena ir numa linha mais PLG, se ainda a gente está no momento de estar mais no high touch, como é que o brasileiro está se comportando nessa linha. Então, como é que vai funcionar a dinâmica? A gente trouxe aqui 5 pontos, 5 dados, basicamente, que a gente quer provocar algumas discussões com vocês. Então, a gente vai trazer o dado, né, linkado a esse tema que eu comentei sobre PLG, e aí a gente vai abrir o microfone aqui, todo mundo fica à vontade para trazer a visão sobre o tema, né? Que já implementou, que tentou, pô, se está vendo da mesma forma, se não está. Acho que esse é um tema que é
bem relevante, né? Eu vejo muito fundador de startup pensando, pô, será que eu tenho que ser 100% ESG? Eu tenho que fazer um atendimento consultivo? Então, hoje vai ser centralizado nisso a discussão. A gente vai abrir aqui agora um slide, compartilhar com vocês, tá? E aí a gente passa cada um desses temas e abre aí para uma discussão. Então eu vou fazer essa frente de puxar aqui e aí, né? Eu vou passar a bola para vocês e cada um fica à vontade para trazer aí a visão. Enfim, a ideia é realmente ser uma roda, tá, galera? Então vamos seguir dessa forma. Vou compartilhar minha tela aqui, tá? Estão vendo aí? Sim. Boa. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o tema de hoje, né? Será que o comprador brasileiro ele está pronto para uma experiência self-service? Né? É uma discussão que rola muito, né, entre fundadores de SaaS, redes comerciais de SaaS e por aí vai. Eu vou trazer primeiro um dado aqui, tá? E acho que vai ser interessante a gente abrir a discussão a partir dele. Bom, uma coisa que a gente repara, né, pelo menos é uma perspectiva que a gente, como fundadores aqui, na nossa roda, a gente tem discutido, que o comprador brasileiro, ele não quer 100% de autonomia ainda, ele quer segurança, né? Tem até uma pesquisa da PwC Brasil ali, que 76% dos compradores dizem que ainda preferem contato humano nas etapas finais da jornada de compra, mesmo quando há recursos de alto atendimento, né? Então, basicamente, o que esse dado está nos dizendo? Né? Hoje, o comprador, na etapa final, na hora que ele vai realmente fechar negócio, ele ainda prefere lidar com uma pessoa do que passar, por exemplo, cartão de crédito ali no checkout. Né? Eu queria entender como é que vocês estão vendo isso. Né? O brasileiro, vocês têm visto que o brasileiro confia mais em pessoas do que interfaces? Né? Como é que vocês têm educado o mercado para confiar no self-service? Alguém tem feito essa experiência 100% self-service, trazendo meus 2 centavos aqui, né? Hoje, por exemplo, na GetDemo, né, que é uma das minhas empresas aqui, a gente tem um desafio de educação de mercado gigantesco, que é o que a gente faz, basicamente, ninguém fazia ainda no Brasil, e a gente entendeu que não fazia sentido a gente ir numa linha 100% self-service, porque a gente precisava criar uma certa proximidade, né, contornar as objeções, educar o cliente. Então, por exemplo, para o nosso mercado, não fazia sentido a gente liberar uma experiência 100% self-service. Eu imagino que tem outros fundadores aqui, outras pessoas que têm empresas que já estão em mercados mais maduros, que eventualmente têm uma visão diferente. A concorrência é grande, preciso ter uma experiência self-service, preciso ter um free trial. Queria entender aí da galera como é que vocês estão vendo esse processo, né? Self-service aí 100%, vocês têm uma experiência híbrida, quem que vai puxar aí a discussão? Bom, posso puxar aqui, Matheus, sou o Jonel, prazer. Eu tenho SaaS aí, hoje a gente tem clientes em 11 países, sou aqui de Floripa atualmente, moro aqui, mas sou do interior do Rio Grande do Sul. Mas trazendo sobre o que tu comentou, experiência aqui, é que o relacionamento humano, ele muda totalmente a nossa conversão. Então, a gente oferece 15 dias gratuitos, né, para o usuário final, e a gente já fez vários testes para entregar uma experiência mais autônoma para o usuário, e a gente vê que afeta hoje diretamente a nossa conversão. E a gente vem tentando, né, cada vez trazendo novos testes, mas até hoje sem uma efetividade assim, a conversão sempre é atingida fortemente, né? Então essa é a impressão que eu venho criando e concluindo ao longo dos anos. Sensacional. Vou puxar aqui também, Matheus, César da Aplique. Nós temos uma solução de gestão de feedback SaaS. A gente iniciou, né, olhando muito para o mercado, a gente concorre hoje com SurveyMonkey, Google Forms, então essas empresas elas já têm essa cultura de self-service, mas a gente verticalizou recentemente, né, para um mercado tanto de tecnologia como provedores de internet, e para alguns deles, como você falou, existe uma maturidade ali sobre a experiência do cliente que as pessoas não têm, e realmente o comprador, quando a gente fala ali de um high ticket, né, você passa ali de R$1.000 por mês, essa pessoa ela não vai passar o cartão de crédito ali num Paybuff, ali num SaaS, cara. Então, assim, o que é que a gente tem feito aqui na Aplique, né? A gente iniciou com essa dinâmica de trial lá atrás, a gente viu que
caiu uma galera de referral gigante, na hora que a gente ia tentar segmentar, pô, o cara é B2C, e aí o cara tinha lá um botãozinho lá, quero testar agora, e clicava, na hora que a gente ia ver, não tinha perfil nenhum, o cara não tinha empresa, não tinha nada, então gerava mais dor de cabeça para o time de segmentação de cliente do que realmente negócio propriamente dito. Então, a gente voltou a fazer um teste agora com um checkout automático, com a ferramenta que a gente contratou de RP financeiro, para testar se alguém faz esse processo de contratação sozinho. Então, a gente deixou lá, ativamos agora nesse mês de junho, para ver se vem algumas pessoas, mas realmente para high ticket, eu acho que o ponto é esse, né? Tickets menores pode ser que a gente tenha uma atração melhor para isso e, cara, no maior realmente tem que ter ali um vendedor abordando, apresentando, mostrando o valor, porque aí o cara vai sentir essa segurança, que é o que esse slide de vocês traz aí. Perfeito. Boa. Meu nome é Mário, sou da IN10 aqui. A gente tem uma solução SaaS aqui, que ela substitui a área de dados e inteligência de dados inteira da empresa, fim a fim, de qualquer tipo de negócio. Até por conta do nosso objetivo aqui, nós somos SaaS de venda complexa, de alto ticket e valor agregado, né? Então, até por conta disso, a gente, obviamente, não tem a mínima chance de entrar na questão da autonomia aqui, dada a venda complexa, né? A gente pode, por exemplo, se conectar em todas as soluções de todas as pessoas que estão aqui na reunião e entregar inteligência de dados na ponta para o cliente, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Agora, olhando, não obviamente só IN10 aqui, com a nossa solução que é o iKnow, eu ainda percebo realmente que a autonomia ali, eu acho que ela está um pouco distante ali, mesmo para SaaS puro, né? Porque eu gosto de acompanhar um pouco taxas de churn aí que são publicamente divulgadas, e eu até acredito que o churn hoje que eu vejo como dados públicos confiáveis aí, ele está um pouco voltado na questão, talvez, de trabalhar um pouco um deep dive dessa questão de autonomia, que pode efetivamente estar implicando aí na questão do churn, né? Enfim, é o que eu tenho para contribuir aí. É um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa aí de vocês aí, muito bom, né? Vamos falar que eu acho que a gente tem bastante troca e experiência para colocar aqui, né? Mas, novamente, obrigado pelo tempo aí, parabéns pela iniciativa de vocês aí. Valeu, vamos que vamos. Antes só de passar a bola aí para o próximo, acho que um ponto que vale a pena reforçar aí que os últimos três falaram, né? Eu acho que tem a visão do convencimento do decisor, que é um desafio, obviamente, pelo self-service, né? Porque, obviamente, quando ele senta, né, você contorna as objeções, você consegue levar isso para um outro nível de confiança, de relacionamento, mas eu vejo que as áreas de compras das empresas também não estão preparadas para essa visão do self-service, né? Então, mesmo que você convença o decisor, ainda tem o processo burocrático de compra, que o cara quer lá receber a minuta, analisar, o jurídico vai lá e vai devolver aquela minuta com várias alterações. O processo de compra muitas vezes é só por boleto, os caras não passam cartão de crédito. Então, acho que quando a gente olha para a realidade Brasil aqui, né, a gente tem duas camadas, a camada da educação e do convencimento, que ela é uma camada muito difícil de se fazer 100% pelo self-service, e a gente tem a segunda camada, que é a camada burocrática, que mesmo que na primeira passe, ainda assim você trava, né? E você não consegue fazer, por exemplo, igual nas empresas americanas, que, cara, cartão de crédito para lá e para cá, né? E o negócio traciona. Então, a gente ainda está preso muito numa burocracia, né? Mas, enfim, só achei que vale a pena reforçar esses pontos aí. Bora pro próximo aí. Oi, pessoal, Paulo Olaf aqui da fábrica de SDR. Essa semana lancei fábrica de BDR. De tanto ouvir falar que o SDR morreu, resolvi lançar a fábrica de SDR. Inclusive, Matheus aí tá matando meus SDRs, tá bom, Matheus? Lancei fábrica de BDR, ok? Sigo aí seus conteúdos, obrigada pela essa iniciativa, muito bom. Bom, autonomia, visto que tenho colegas aqui
já de RH também. E eu penso bastante em ter um investidor, talvez, para criar uma plataforma de BDRs para disponibilizar no modelo self-service, visto que já formei 5.000 mulheres, acho que caberia numa plataforma, aí ia ficar legal, baixar ali um currículo e criar alguma coisa mais autônoma. Hoje tem uma equipe de RH, onde nós fazemos essa curadoria. Então, o cliente que me procura querendo contratar uma pessoa que eu formei, uma SDR ou uma BDR que eu formei, então, nós fazemos a curadoria de entrar em contato com ela, saber se o salário interessa, experiência, se ela já está trabalhando, e é rápido, né? Então, eu percebo assim, que a plataforma da Cato, por exemplo, se você vai de forma autônoma buscar uma profissional, muitas vezes ela já está trabalhando, o currículo está ali, ela não atualizou, e esse mercado de RH, ele é muito ágil, muito defasado. Você entra em contato, já não é mais nada daquilo, já atualizou, ela não atualizou porque não está mais procurando. No próprio LinkedIn, tem muita gente que está lá com um cargo, quando você vai ver, já saiu da empresa, ficou com vergonha de atualizar que está desempregado. Então, o mercado de RH ele é diferenciado. Nós sabemos que tem muitas informações ali que não estão. Então, criar mais uma plataforma para talvez ficar defasada, eu penso que ter uma pessoa nessa curadoria intermediando é interessante, principalmente porque eu formo as pessoas, o meu projeto é um projeto social totalmente gratuito, que forma mulheres pra caramba, e faço essa curadoria. O cliente pergunta, foi bem na aula? Como que tá? Fico 2 meses formando o SDR. E ele me pergunta, quais são as melhores? Quem foi até o final? Você realmente indica? E para o meu time de RH também, que participa do curso. Você indica? Não indica? Ele quer saber a minha opinião sobre aquela profissional. Ela fez as atividades práticas, e se ele tiver uma plataforma, não vai ter para quem perguntar. Então, acho que acaba caindo neste assunto que estamos comentando aqui. Ele quer saber se você, de fato, indica aquela pessoa, se foi bem mesmo. É diferente de estar numa plataforma, ele baixar o currículo e ter ali só as informações. Então, eu queria pedir sua opinião, Matheus, sobre isso. Vale a pena correr atrás de investidor? Você contrataria numa plataforma? O que você vê sobre RH, plataformas nesse sentido autônomo na contratação? Boa. O mercado de RH, né, é meio distante da minha realidade aqui, não é um mercado que eu tô muito imerso, mas eu acho que no Brasil ainda esse processo é muito feito manualmente, né? Tem muita agência ainda que faz esse processo de recrutamento, seleção, acho que tem oportunidade nesse nicho, e eu tenho visto que tem bastante plataforma lá fora, né, nos Estados Unidos já, estão tentando automatizar, elas fazem recrutamento, diagnóstico, automatizam a conversa por um avatar de AI com o candidato, né, geram um score, por exemplo, e tentam fazer essa ponte com o consumidor final, tirando ali, basicamente, o intermediário hoje, que é a agência de recrutamento, né? Mas, enfim, é um mercado que eu tenho pouca profundidade, mas eu acho que dentro do Brasil ainda vão surgir empresas nessa linha. Acho até estranho que umas empresas como uma Gup da vida e outras ainda não estão tentando automatizar 100% esse processo. Boa, vou falar aqui, eu acho que vou dar um pouco da minha opinião. Eu sou fundador da ValidaPix, a ValidaPix é uma camada de segurança contra golpes. O nosso foco muito, começamos atendendo B2B, então, sei lá, a Adidas é nossa cliente. E quando uma empresa desse porte quer contratar uma infraestrutura de pagamento, não adianta. Ele quer falar com uma pessoa, ele quer saber quem está por trás, ele quer saber como é que a tecnologia funciona para poder te contratar. E normalmente essas empresas preferem trabalhar com uma POC. E aí tu faz um teste ali de 30 dias, deu certo, e tu escala. Só que acho que o grande X da questão é o self-service, ele depende muito do teu ICP. Quem é teu ICP? Então a gente agora além de atender o B2B, que é aquela empresa física que tem nome, a gente tem uma infraestrutura de pagamento. E quando a gente trabalha com infraestrutura de pagamento, a gente se comunica agora no nosso ICP, é muito dev. O dev, quando tu vai vender uma infraestrutura de pagamento, o máximo que ele não puder falar com ninguém, para ele melhor. Então, desde tu conseguir construir um MCP, para ele chamar teu MCP, para perguntar ali como é que ele faz a integração, e tu integrar todo o código para ele, porque ele está usando um no-code, um Bubble, um Boltz da vida, e tu entregar tudo pronto para ele, em 10 segundos ele conseguir usar a tua infraestrutura de pagamento, melhor. Então, acho que o self-service, acho que ele vai moldar muito a tua linha de aquisição em cima do teu público que tu vende. Então, se é um B2B mais raizão, que é uma franquia,
que é uma empresa que fatura 4 milhões só com Pix, que a gente atende, esse cara vai querer falar com alguém, ele vai querer fazer uma call, ele vai perguntar como é que tua infra funciona, ele vai querer que tu faça um teste ao vivo, esse cara quer segurança. Quem mexe com pagamentos, pelo menos o cara que quer te contratar e é grande, ele quer segurança. E suporte. Se der problema, 10 horas na operação dele, 10 horas da noite, ele vai te mandar mensagem, tu tem que responder. Já mexendo com infraestrutura de pagamento, uma pegada mais para dev, esse cara quer autonomia. Ele não quer falar com ninguém, mas ele quer uma documentação simples e que ele resolva de forma prática e fácil. E assim, quanto mais o dev não falar com ninguém na operação, para ele melhor. Então, acho que dependendo do ICP, o self-service ajuda ou não. Pelo menos a visão que eu tenho aqui, trabalhando com SaaS e infraestrutura de pagamento. Olá. Vou aproveitar aqui o gancho do Yuri para falar um pouquinho do nosso negócio. Eu sou investidor anjo, quem queria investimento ele pode conversar comigo, depois eu posso dar alguns insights ali de repente como construir um negócio para captar. Sou investidor anjo bem ativo, mas também sou growth advisor das minhas investidas. E eu tenho uma startup que é a SPED, que é um business de emissão de notas fiscais para empresas digitais, para SaaS. E às vezes eu vejo que muita empresa explora mal essa questão de como trazer uma venda self-service. Vocês imaginam que 72% da nossa venda é self-service, né? Eu entrei na empresa em dezembro de 23 com 150k de MRR, a gente já está com 550 em 1 ano e 4 meses, a gente triplicou a empresa. E às vezes a gente tem assim informações valiosas dentro de casa que a gente não explora na área de comunicação. As empresas compram de quem elas gostam, que elas confiam, de que elas acreditam. Como é que a gente faz para trazer reputação e autoridade para o nosso negócio a partir das marcas com as quais a gente se relaciona? Né? Então, é muito bacana que se vocês olharem lá o site da SPED, vocês vão ver que a gente traz a marca da Yugo, Asas, enfim, a gente surfa muito da reputação, da autoridade das marcas que são nossas parceiras, onde nós temos as nossas integrações. Então, eventualmente, que vocês podem olhar para dentro dos negócios de vocês, como é que vocês podem fazer através de uma comunicação visual e não verbal, né? Porque a gente está influenciando as pessoas, comportamentos de diversas formas, seja com o que a gente fala, mas seja também como a gente se posiciona. Então, como é que, eventualmente, vocês podem trazer essa comunicação para dentro dos negócios de vocês para facilitar e reduzir esse lead time, para trazer uma venda mais self-service. A gente também tem a questão de atender RP e outras empresas que a venda se torna consultiva, mas aí a gente vai para uma abordagem trazendo os benefícios e a gente vai no one-on-one mesmo, daí não adianta. Quando a venda é consultiva, quando o lead time é um pouco mais longo, 15, 20 dias, ali 30, isso é uma das coisas que eu tenho muito na minha tese de investimento também, eu gosto de lead time curto, porque quando tem o lead time curto, tu consegue escalar mais rápido, quando tu tem um lead time mais longo de 3, 4, 5, 6 meses, tu geralmente tem que ter um pipeline, um pipe gigante, né? Tu tem que ter o teu topo de funil muito bem nutrido para tu conseguir crescer e escalar mais rápido. Então, é isso que eu deixo dica para vocês. Olhem para dentro de casa, ver que marcas estão associadas a vocês, de que forma vocês possam surfar na reputação das marcas que estão junto contigo nessa jornada. Boa, perfeito. Meu nome é Maurício, prazer em falar com vocês, com todos vocês aqui. Eu tenho uma solução específica para automação de ligações, né, com IA humanizada hoje, então a gente entra a fundo em todas as empresas que tem setor de SDR, principalmente, acho que a Paula vai ficar brava comigo, mas a gente está entrando bem forte nesse setor, não substituindo o SDR em si, né, mas de fato conseguindo agregar para toda essa área de vendas, né? E eu já vim de outros negócios que eu já tive, né? Eu sempre trabalhei muito com a parte comercial e eu sempre falei que o meu próximo negócio ia ser self-service, né? E aí a gente criou essa solução específica de humanizadas e automatizadas e a gente falou, vamos botar self-service. Então a gente testou bastante coisas, a gente testou por um período utilizar e vender somente o software ali, o pessoal se cadastrou, já usa ali mesmo, só que na prática o LTV do cliente ficava muito ruim, porque por mais, acho que depende também do modelo de negócio, né, de como funciona a ferramenta em si, mas no meu caso, por mais que a gente deixava extremamente intuitivo como funciona a ferramenta, acabava que o cliente não conseguia usar. Então, a gente fez uma alteração em si, muito que a gente atende mais empresa enterprise em si agora, né? A gente deu essa
pivotada, né? E aí a gente hoje pega na mão do cliente de fato. Então a gente ensina todo o cliente a como ele cria um prompt, como ele adiciona uma base de conhecimento de toda a empresa ali para que a IA consiga conversar com o cliente dele ali na ponta depois, né? E aí fazer todo esse processo de pré-venda, aí qualificando esse cliente para um tomador para um vendedor em si, né? Então a gente testou, não funcionou. Então o cliente de fato ele gosta de que esteja ali lado a lado, né? No nosso caso em específico, né? Já te adicionei no LinkedIn, Maurício. Boa, galera. Vamos pro próximo aí, então. Bastante coisa, né? Vocês comentaram bastante sobre a questão de churn, né, e tudo mais. Foi legal que a galera já levantou essa bola, e esse segundo ponto que eu vou trazer para a discussão aqui, ele fala um pouco sobre isso, né? Então, hoje, a maioria dos PLGs no Brasil ainda é o PQP, né, entre aspas, Product Qualified Problem, né? Porque tem uma pesquisa do SaaS Industry Benchmarks ali, né, que revelou que 68% das empresas brasileiras que tentaram implementar um PLG full, né, ou 100% PLG self-service, enfrentaram churn ainda no trial. Se for conversar, por exemplo, né, eu converso bastante com o André Siqueira, que é um dos founders da RD, e eles passaram, por exemplo, por isso lá, né? Então, seja uma empresa gigantesca, até empresas menores que tentaram nesse modelo, enfrentaram muito uma visão de churn logo no começo, né? E aí, até para fomentar a discussão aqui, né, alguns pontos que eu vejo. Hoje, por exemplo, vamos supor que você quer comprar um CRM, né? Pô, beleza, você tem 1 milhão de opções no mercado. Você não vai implementar um CRM inteiro para depois decidir qual que você quer comprar, né? Você não vai fazer isso com 5, 6 opções. Então, uma coisa que acontece muito, né, é a galera entrar lá, ver que tem um free trial, baixa a conta lá, mas, cara, sem onboarding, sem saber o que está fazendo, né? Aí o cara só vai lá, aperta 2 botões e sai, né? Muitas vezes esse cara é um cara que você poderia vender se você tivesse dado uma abordagem consultiva. Você ia pegar esse cara pela mão, né? Você ia entender exatamente qual que é a dor dele, se ajudar a desenhar um processo, você ia convencer, né, se ele tiver algum tipo de objeção, que a tua ferramenta é melhor. Então, eu vejo que muita empresa que, pelo menos, né, no meu networking aqui, que eu já conversei, que tem experiência full PLG, queimou lead, né? Porque o lead chegou até lá no site, baixou o negócio, aí ele falou, puta, assustou, achou o negócio complexo, vazou, foi para outro player que pegou ele pela mão, né? Então, acho que isso impacta tanto, né, numa quebra de conversão. Então, imagina uma startup que já tem pouco lead, pegar e ainda botar um free PLG 100% para ele sem pegar pela mão. Cara, você vai triturar seus leads, a conversão vai ser horrível. Quem que hoje, normalmente, tem mais sucesso com o PLG, né? Você pega o PLG com free trial e tal, você pega um HubSpot, que tem 1 trilhão de clientes, esse cara tem muita audiência. Para ele faz sentido ele correr o risco de queimar um pouco de CAC ali para conseguir penetrar num cara que eventualmente está usando um concorrente dele num mercado muito acirrado. Então, é um negócio que tem que olhar com bastante cuidado. Eu vejo que bastante fundador no início quer implementar o 100% PLG porque não gosta de vender, porque é dev, né? Puta, não quer lidar com o cliente, mas, cara, na prática, eu acho que isso acaba sendo um tiro no pé. Como é que vocês têm visto isso? Alguém aqui já implementou efetivamente o PLG e percebeu uma quebra muito grande de conversão, e depois, quando voltou para o modelo de SLG, né, conseguiu ter uma conversão melhor? Teve algum tipo de aprendizado nessa linha? Como eu comentei no início ali, Matheus, foi o primeiro a falar aqui para quem, enfim, a gente implementou vários testes, né? E todos eles foram negativos, na minha experiência. É claro que eu acho que cada público é diferente, né? O meu público é da área da beleza, né? Então, cada público se comporta, né, de uma maneira diferente. Então, mas hoje, uma experiência pessoal, até hoje eu não consegui nenhum ponto positivo implementando sem a venda funcionar, né? E eu vejo que hoje é algo determinante na minha conversão. Então, por isso que cada vez mais a gente vem investindo forte em boas pessoas, bom relacionamento com o cliente final, principalmente no trial ali, né? Que é quando a gente vai convencer essa pessoa a assinar o produto ou não. Boa. Uma coisa também que a gente está falando muito de PLG em aquisição, né? A gente aqui na RH Gestor, na Solids também, a gente tem testado muito PLG em expansão. E, cara, isso tem dado muito resultado.
aquele time de expansão gigante que a gente sempre teve, tudo para poder atacar a base, principalmente para quem já tem uma base de cliente mais, né, robusta, você não está precisando tão mais. Você já passou por essa etapa, né, de geração de valor, o teu cliente já conhece você e tudo mais, então essa questão da geração de valor que a gente está discutindo aqui, ela meio que já é vencida, porque o cliente já está ali na tua base, então você está ali provocando novas features ou mesmo outros recursos da plataforma, produtos extras e tudo, via PLG, complementares, né? Tem sido bacana, assim, o resultado. Então, talvez uma primeira alternativa, de repente, ao invés de você ir direto para PLG em aquisição, seria você testar primeiro em expansão, ver ali, tem os mesmos desafios, né? Muitos abandonam, compram, aí, por exemplo, no nosso caso aqui, o usuário nem sempre é o decisor, então vai lá o analista, passa o cartão da empresa, ou compra, depois dá problema lá dentro, o cara cancela, não está sabendo que o outro tinha comprado, é um desafio para quem vende para B2B, né? Mas, cara, assim, ainda assim é muito melhor do que às vezes você manter uma área de expansão gigante. Muito bom, Wilson. Esse ponto que você falou sobre expansão é um ponto que a gente tem reparado dentro da nossa carteira também que faz muita diferença. Vou dar um exemplo aqui. Dentro da GetDemo, pô, a gente tem quase 400 clientes, né? Então a gente tem uma carteira bem robusta e a gente tem módulos hoje que várias áreas podem usar para vários casos de uso. E o que a gente fazia antes? Antes o cara contratava um pacote simples, por exemplo, e ele só via aquilo que realmente tinha no pacote que ele contratou. A partir de um determinado momento, a gente falou, cara, por que a gente não permite que até o cliente que contratou um pacote menor veja todas as funcionalidades, mas essas funcionalidades estão lá embaçadas, né? E o cara, se ele quiser conhecer mais, ele clica. Então, olha o fluxo que a gente criou. O cara vai lá, tem uma funcionalidade nova, por exemplo, ele clica, se não tiver habilitado para ele, fica borrado, e ele clica num botão e vê uma demo interativa, né? Dessa funcionalidade, e no final tem um CTA para ele fazer uma levantada de mão. Se ele clica nisso, a gente já criou um grupo lá no Slack, que todos os CS estão, já diz quem que é o CS, que é o encarregado daquela conta, o cara clicou naquele botão, quer conhecer, e o time já entra em contato para fazer realmente uma reunião. Então, é um semi-PLG, né? A gente botou ali para o usuário estar navegando, se ele se interessar, ele clica, já tem uma pequena experiência numa demo interativa, gostou, vai para uma reunião, então ele não faz o self-service checkout, até porque, como você falou, muitas vezes ele nem tem autonomia para fazer essa decisão, mas a gente está propondo, através do produto, ali uma forma dele conhecer outras possibilidades. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque antes a gente escondia dele, né? E, quer um canal melhor para você falar direto com o cliente do que o seu produto que ele acessa todo dia, né? Então, antes a gente focava muito em iniciativa de upsell, em webinar, em outro e-mail e tudo mais, sendo que no produto em si a gente não estava utilizando para gerar demanda. Então, bem legal esse ponto e acho que é algo que é até bem replicável para a galera que tá vendo. Né? Boa! Não sei se alguém tem mais um ponto dessa. Eu trabalhei algum tempo com CRM para o mercado imobiliário e a experiência com o PLG foi horrível, foi terrível. Principalmente quando pega a geração mais antiga, né? Dono de imobiliária... da primeira geração da imobiliária, né, a gente teve os maiores ganhos quando o trabalho foi o inverso. A gente parou de demonstrar o produto para esse perfil, né? Foi mais na linha do board, assim, mais do que entrega, do que resolve. E porque no final do dia a gente tem muito treinamento, tem que engajar o corretor, tem que engajar o consumidor final do CRM imobiliário e a gente percebeu que facilitar muito o acesso da ferramenta nessa fase, embora facilite a conversão, pode deixar o comercial um pouco mais feliz, mas dá uma sobrecarga gigante para o time de CS. Agora, por outro lado, eu concordo muito com o que o Wilson falou. Para upsell e cross-sell é um framework maravilhoso, né? Quem já está engajado no produto, quem já conhece, e poder descobrir na hora que precisa algo a mais, um uau pós-venda, isso é fantástico, isso gera muito. Na prática, sempre foi híbrido, né? Sempre... na vivência de CRM para mercado imobiliário é um pouco de ABM, um pouco de PLG e um pouco de SLG. Boa. Esse ponto que você falou casou bem até com esse próximo tópico que eu coloquei aqui.
você comentou aí do mercado imobiliário, né? Que, pô, é um mercado que tem zero familiaridade, vamos dizer assim, com tecnologia. Eu acho que muitas das empresas que estão aqui agora, né, tem o desafio de vender software para mercados que são mercados, né, menos digitalizados. Então, galera que vende para indústria, galera que vende para agro, galera que vende para varejo, né, pequenos varejos, tem muito esse desafio que o decisor deles, cara, primeiro o cara tá fora das redes sociais, muitas vezes, né? Você não vai achar um dono de mercadinho que você vai vender um RP, por exemplo, no LinkedIn. Você não vai achar um dono de fábrica até fábrica que fatura 300 milhões no interior de São Paulo, o cara também não vai estar no LinkedIn, né? Menos ainda o cara vai ter confiança e familiaridade de sentar e sair usando um produto da noite para o dia, né? Então, acho que essa visão aí de entender se o PLG é para o seu mercado, ela é uma coisa bem importante, né? Inclusive, você poder dar alternativas para o seu cliente. Então, pô, eu acho que tem até o César da Pipe Run tá aí, eu acho que essa galera faz um negócio muito bom lá. Eles têm várias opções de canais, né? Tem a opção mais PLG, tem você chegar e solicitar direto para o vendedor. Então, acho que essa visão de você entender qual que é o perfil do teu cliente, se cabe uma ação mais PLG e até que nível, ou diversificar os canais para você dar a possibilidade de não perder esse cara só porque você está induzindo ele a uma experiência 100% digitalizada, é algo bem importante, né? Então, pô, vi muita gente em 2020, 2021, quando começou a se falar muito sobre PLG, indo num caminho de, não, tem que implementar PLG a qualquer custo, porque é a moda, sendo que o mercado dessa pessoa, cara, não fazia o menor sentido, né, se fazer uma experiência 100% digitalizada. Ó, o César levantou a mão aí. Pessoa que eu queria que falasse. Fala aí, meu, tudo bem? Fala, turma, beleza? É bem isso aí, cara. A gente tem testado várias coisas e eu confesso para vocês que quando a gente idealizou o Pipe lá em 2017, a minha intenção era que ele fosse PLG, né? E na medida que a gente foi abrindo os formulários e testando coisas, assim, o brasileiro ele sempre quer conversar com alguém, cara. Obrigatoriamente ele quer conversar. Quem são os caras que não querem conversar? Cara, é gente de tecnologia, somos nós aqui que não quer conversar com outros humanos. Os caras que estão nos negócios de PME, que são de outras áreas, eles querem conversar, eles querem tirar dúvida, querem ter segurança, eles precisam do contato humano. A gente está fazendo vários testes, inclusive com IA e tal, e ainda assim o contato humano faz diferença no fechamento, né? Na entrada, né? Agora, eu gostei muito da ideia do Wilson ali, isso a gente não faz hoje, de ter uma abordagem PLG para expansão. Hoje a nossa abordagem de expansão é com gente por causa dessa experiência que a gente teve lá no início, replicando, mas isso faz total sentido. A gente tem discutido diretoria aqui, cara, da gente voltar com a abordagem PLG para a entrada. Por isso que eu estou aqui hoje, até para ouvir as experiências de todo mundo, porque às vezes eu sou voto vencido nas nossas agendas de diretoria, né? A gente fala, não, tem que ser PLG, tem que ser PLG. O cara, mas o brasileiro gosta de falar com alguém, cara. O cara gosta de ter confiança, gosta de olhar no olho, né? Eu tinha uma coisa que eu carrego para mim até hoje, né? Eu tinha um sócio que o pai dele dizia assim, cara, eu só faço negócio com quem eu consigo olhar no olho e pegar no pescoço. Né? Por quê que o cara falava isso? Porque assim, ó, a hora que tu precisa cobrar, cara, tu precisa saber com quem que tu fala, com quem que tu conversou, com quem que tu combinou as coisas, né? E, claro, eu tô sendo extremista aqui, mas vamos lá, por que o brasileiro também quer conversar com alguém? Cara, porque ele quer saber com quem ele fala se der problema depois. Ele quer construir um vínculo de confiança, né? Pô, falei com uma IA que comprei o negócio. Tá, beleza, e agora eu tô com um problema. Daí tu entra lá no chat, o chat é uma IA, tu entra nos outros canais, é tudo IA, ou é um chatbot que não te responde nada, que te manda para a central de ajuda, que não resolve o teu problema às vezes. Então, assim, tem essa necessidade. A gente já testou muitas coisas aqui, eu ainda sou receoso, assim, do tipo, a IA vai mudar toda a forma. Cara, eu não sei, no Brasil eu não sei, em alguns outros lugares que o mercado está mais amadurecido, que o cara... Eu sou assim, né? Eu vou lá e passo o cartão de crédito, eu testo, exploro o máximo possível da solução, depois vou embora, às vezes, né? Se não atende. Mas, assim, a nossa realidade atendendo PME no Brasil, hoje a gente tem mais de 56 segmentos diferentes dentro da carteira. E aí tu vai olhar o nível de maturidade das pessoas que estão lá do outro lado da tela, cara, é baixo. O cara precisa de segurança, ele precisa conversar com alguém e que essa pessoa passe segurança, porque não adianta conversar com a ameba ali do outro lado também, que às vezes, né, o cara vai perguntar,
tu aperta, o cara sabe que ele enxerga que a pessoa que está do outro lado da tela ali, que deveria dar uma resposta para gerar confiança, não sabe, ele já fica receoso, né? Então, eu acho que a gente tá muito legal essa nossa discussão aqui, Matheus, porque a gente está trazendo vários pontos e eles convergem, né? Então, teve alguém que falou ali sobre eu preciso ter essa disponibilidade, né, de dar autonomia para o cara. A gente falou da ICP, falou de várias coisas, dar autonomia para quem não quer falar com o humano, né? Acho que foi o rapaz ali da validação do Pix, né? Eu preciso dar autonomia para quem não quer falar com o humano, mas eu preciso ter alternativa para quem quer conversar, né? Então, acho que como canal de aquisição, abordagem de PLG, assim, a gente tem que ter essas coisas no Brasil, dependendo do perfil, né? Quem vai trabalhar com conta grande, cara, eu entrei numa agenda essa semana aqui para a gente falar com uma empresa aí, cara, os caras faturam 4 bi. Entrei numa agenda aqui, mostramos todas as soluções, assim, cara, dá para nós fazer uma POC? Cara, tu não vai fazer uma POC com IA, entendeu? Conversando com IA, né? O cara quer saber quem é, cara. O cara não vai botar um fluxo de receita dele lá que funciona já conversando com IA. Não vai, entendeu? Então, assim, cara, para esse tipo de perfil de cliente, cara, tu vai ter que conversar. Talvez o PLG não faça sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum, né? Conta grande. Tu tem muitas variáveis no meio do processo para tu conseguir avançar. Agora, o cara da padaria quer instalar um negocinho ali, cara, e ele não quer falar com ninguém, cara, acho difícil. O cara da padaria vai querer falar com alguém porque ele não tem conhecimento. Bom, beleza. O Anderson trouxe lá, cara, mas quantos por cento era, Anderson? 70%? 72%. 72% do perfil do cliente do Anderson, o cara contrata self-service lá, é isso, Anderson? Lá isso. No negócio de notas. SPED, isso. Cara, mas qual que é o perfil do cara que está procurando a solução, né? Então, eu acho que assim, sem me prolongar muito, né? Eu acho que tudo depende lá do cara, qual é o perfil do cara que está lá, como é que é o modelo de comportamento que ele tem, quais que são as dúvidas, e aí, assim, cara, acho que numa abordagem mais complexa eu preciso ter gente para dar confiança, numa coisa mais simples, que é mais transacional. Cara, às vezes um sisteminha, cara, tem 3 botões lá dentro, resolve o problema do cara, o cara passa o cartão, paga no boleto, enfim, não importa. Mas é um troço simples, o cara não tem muita dúvida, né? Agora a gente pega essas soluções nossas robustas, assim, cara, que tem um monte de coisa que não é conhecida no mercado, né? Tu tá falando, né, Matheus? Pô, eu tô evangelizando o mercado aqui para coisas novas, né? Cara, tu vai ter que conversar, não tem? Daqui 2, 3 anos, ou na batida que a gente está hoje, que as coisas estão se acelerando e o pessoal está consumindo muito, né? Talvez seja um espaço mais curto de tempo, mas, cara, Brasil tem essa questão comportamental aí, né, cara? Eu vejo muito isso, assim. Para mim, o perfil do cliente que hoje não quer falar é os caras de tech. Outras startups, segmento de tecnologia, os caras não querem falar. Eles vão lá, fazem o trial, aí o cara compra, porque teve que pedir uma proposta obrigatoriamente, a gente não tem um self-service hoje. O cara pede a proposta, quando chega na implantação lá, o cara já implantou sozinho. Isso acontece, assim, cara, 95% dos meus clientes que são tech, esse é o comportamento. Agora os outros, cara, tu vai pedir um processo, alguma coisa do cara, o cara não tem nada escrito, não sabe como fazer, não tem como avançar numa compra sozinho, sabe? A gente tem segmentos que estão muito maduros hoje. O nosso, que a gente está vivenciando tecnologia o dia inteiro aqui, está muito maduro, né? Agora, claro, para coisas muito grandes, tu vai precisar conversar. Agora, cara, outros segmentos aí, os caras ainda estão empurrando pedra para ficar redonda, sabe? É dureza. Vai falar. Vai ter que falar. Ô, Matt, deixa eu só... Meus 2 cents aí, cara. Desculpa tomar muito tempo. Deixa eu só complementar o que o César trouxe aí, que eu achei super legal, e pegar um caso de uso não, um case de sucesso que eu vi, tem 1 ano mais ou menos que eu vi, acho que o cara é líder da maior empresa de tecnologia brasileira. Ele pegou, sentou comigo e falou assim: Rafa, cara, me dá R$1 milhão, a gente está indo bastante pro cenário da vendas, né? Me dá R$1 milhão de investimento para atrair lead em mídia paga, eu nego esse R$1 milhão e boto tudo em evento regional. Falou assim para mim, porque justamente do ponto que o César trouxe, né?
brasileiro, para esse tipo de venda, que é uma venda, talvez um B2B de cliente médio / enterprise, o cara quer olhar no olho, o cara quer saber se quem é que vai entregar. E quanto mais complexo é a tua plataforma, mais esse nível de relacionamento você precisa ter com o seu cliente. E aí o que ele falou é em todos os níveis, né? Não é só vez que você está fazendo a negociação comercial, é também, cara, como é que você atrai o lead e também como você faz a entrega, né? O ponto que o César trouxe ali é super pertinente. A gente mora num país muito grande, a gente está vendo pelos sotaques, diferentes sotaques que a gente está conversando aqui. Culturalmente também tem essas diferenças culturais regionais daí também ao longo do Brasil. Eu acho que não é nem estar próximo do cliente grande numa videoconferência para fazer o call. Cara, se você tem a possibilidade, em alguns casos, se a sua venda é de alto valor agregado e complexa, você precisa estar dentro do cliente, né? Muitas vezes muito enfurnado dentro do cliente, não só na parte da venda, mas em toda a camada de relacionamento ali, né? Complementando também, concordo com todos o que foi falado, né? A gente aqui tem uma solução que é específico de IA ligando para pessoas e conversando com as pessoas, né? E 95% dos casos em específico, a IA ela só qualifica o cliente e encaminha para uma pessoa humana, de fato, conseguir realizar a venda ou já agendar uma videochamada, né? Mas eu tenho um caso interessante que aí é onde eu entro em casos específicos, né? Em setores distintos assim, né? Que um exemplo, a gente tem um case aqui que a gente está ainda em fase de teste e tudo mais e por enquanto está indo super bem, que é o banco C6, tá? O banco C6 eles viram a nossa solução, a gente conversou e tudo mais, e para eles o uso de caso foi excelente, porque o que eles fazem, né? Eles têm uma operação lá com eles que a gente entrou, que é um exemplo, hoje, eu não sei o número certo, correto, mas exemplo, hoje se abre, tá o número, tá? Abre 5 mil empresas no Brasil. Dessas 5 mil empresas que abrem no Brasil, o humano em si, ele não consegue abordar essas 5 mil pessoas todo dia, né? E aí eles criaram essa solução e essa POC com a gente, e com isso eles estão utilizando o IA para, claro, é uma solução específica que entra em contato com o cliente, aí a conversa com ele, e a partir do momento que ela faz o pitch, tudo bem, você está sendo selecionado aqui para abrir uma conta no Banco C6 e tudo mais, e a partir disso você pode baixar o aplicativo aí, e aí você já vai ter a sua conta já para usar, né, de fato. E deu super certo, né, a gente está conseguindo bons resultados em relação a isso, né, claro, a gente só está fazendo testes com eles e tudo mais, mas eu falo que vai muito do modelo de negócio, né, que o cliente tem em específico. Claro que a grande maioria, como o César falou, o Rafael, é totalmente humanizado, a gente mesmo é totalmente humanizado, também, por mais que a gente venda IA, o cara preenche as informações e a gente não liga com uma IA falando com o cara. Eu vou lá conversar com a pessoa em específico, né? Mas quando a gente talvez se trate de B2C, lá na final da ponta, talvez seja um caso interessante. Acho que uma coisa que é engraçada, né, é que a discussão sempre acaba no ICP, né, independente de qualquer coisa que a gente fale aqui. Então, no final das contas, pegando tudo isso que a gente falou, assim, eu vejo muito que, cara, não é sobre a metodologia PLG. Eu lembro quando saiu o PLG, começou a bombar, virar modinha aqui no Brasil, né, 2020, 2021, assim, a galera falava de PLG, tem que implementar. De novo, ninguém olhava para o ICP. É a mesma coisa que a galera faz hoje para geração de demanda, né? Teu cliente não está no LinkedIn. Não, mas agora a moda é LinkedIn, tem que botar todo o meu dinheiro no LinkedIn. Né, meu cliente não está... Então, o exemplo que o Rafa deu é muito bom, né? O exemplo que ele comentou que, cara, depende do negócio, às vezes é melhor o cara pegar todo o budget dele, botar em evento regional, botar a galera lá e, fazer um stand, fazer uma palestra e estar ali presente, tomar uma cerveja com o cliente, sei lá, do que todo o resto. Mas o modelo que eu mais acredito, assim, ao meu ver, é o híbrido, né? Então,
pô, você entende qual que é o teu perfil de cliente. Não é que você tem que esconder o produto, né? Mas também você não tem que deixar de fazer relacionamento. Então, pô, como é que é uma primeira abordagem, por exemplo? Você pode, no teu site, ter uma experiência mais interativa, você pode dar um gostinho do produto de certa forma, mas, ao mesmo tempo, você não vai fazer a experiência ser 100% self-service. Você pode botar um vendedor para, a partir do momento que você conquistou, educou aquele cliente com uma ação um pouco mais PLG, você trazer ele para a mesa e ganhar confiança na negociação. Atendimento nem se fala, então, né, galera? Acho que o ponto principal, na verdade, é o atendimento. Eu tenho a sensação que hoje, para todo mundo que compra SaaS no Brasil, na verdade, quase sempre não sabe o que está comprando. Né? O cara comprou, mas no final você está educando mesmo ele durante o processo de Customer Success. Se você não pegar esse cara pela mão, ele não sabe o que fazer. É bizarro, assim. A gente vive muito isso aqui. O cliente vem, compra super empolgado, chega na prática ali na hora do time de CS, aí que o cara aprende realmente o que tem que fazer, as possibilidades. Então, né, tem um nível de educação profundo. Essa parte de atendimento, quando eu vejo a galera querendo automatizar, me dá até agonia. Às vezes é melhor você ter um CS mais barato, né, muito bem treinado, que vai responder na hora o cliente no WhatsApp, do que você ficar inventando um monte de chatbot que vai apavorar teu cliente e ele vai te churnar muito rápido, né? Enfim, acho que tudo que a gente falou aqui, no final a discussão voltou para o ICP, e isso tem que ser muito olhado na hora de se decidir se você vai para uma estratégia PLG 100%, híbrida ou totalmente relacional, sem PLG nenhum. Se me permite, Matheus, acho que tem um insight aqui em relação à maturidade do mercado, né? Tu pega mercado americano, existem muitas instituições lá que fazem uma gestão de dados. Então, por exemplo, assim, cara, é fácil de tu entender qual é o percentual de público que tem do XYZ com nível de conhecimento que o cara chupa house. Eles chegam num nível de granularidade muito foda lá. A gente não tem nada aqui. Nós estamos abrindo mato a facão, às vezes, sabe? Lá, eu quero saber sobre o mercado B2B. Cara, eles sabem o nome do cara que trabalha em tal empresa, as associações, às vezes, sabe? E eles estão manipulando todos esses dados aí, gerando insights, essas coisas assim. A gente não tem nada aqui, cara. Né? Não sei se alguém tem uma experiência que o máximo que a gente consegue é tu ter um cadastro do CNPJ ali, que muitas vezes o cara está fazendo uma treta para pagar menos imposto, daí o KNAI dele não é o KNAI de verdade. E aí tu está olhando o B2B, daí tu faz uma segmentação do mercado. Opa, esse ano aumentou 50 mil empresas de TI aqui. Na verdade, não é, né? A gente sabe que não é, um monte de PJ. Então, a gente não tem uma seriedade nesse aspecto e não tem nenhum órgão, não tem nenhum organismo, uma associação, uma entidade, alguma coisa que consiga levantar com dados fidedignos. O que acaba acontecendo a gente como empreendedor? Vamos lá, eu acho que o ICP é esse, e aí tu vai fazendo uma validação depois, mas a forma como tu constrói uma campanha, uma estratégia, ele chama um público específico. E, obviamente, o que tu vai ter no teu perfil lá depois como base é os caras que tu chamou, não é 100% a realidade do mercado, né? Então, eu não consigo fazer uma super avaliação para ir corrigindo essa rota, por exemplo, depois. Então, eu vejo que a gente pena muito nesses estágios iniciais, assim, para conseguir fazer uma boa definição, e também depois, se a gente está com uma estratégia errada de comunicação, de abordagem do go-to-market ali, a gente também acaba tendo, às vezes, perfis que não são os mais adequados dentro da carteira, e a gente entende, pô, essa é a minha realidade, esse é o meu ICP, não necessariamente poderia ser, né? Então, eu vejo que a gente tem quando a gente vai comparar mercados muito amadurecidos e que tu tem essas organizações levantando essas informações e tu pode utilizar essas informações para tu poder melhorar o teu negócio, é difícil, estou comparando maçã com banana, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim, que a gente não tem isso hoje a nível Brasil, né? Talvez tenha alguma empresa privada que consiga cruzar dados de muitas fontes diferentes para chegar em algo mais próximo, assim, mas vamos lá. Nós estamos em quantos aqui? 62 pessoas, talvez 2 ou 3 empresas aqui tenham um capital suficiente para poder levantar esse tipo de informação e avançar, por exemplo. E não vai ter a totalidade dos dados do Brasil, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas me parece um ponto importante, assim, quando a gente discute ICP, né? Porque para mim é muito comum eu vou conversar com ele, não, meu ICP é
sabe? Parece que o cara tá falando um chute, assim, né? Total. Pode ter a galera levantada de mão aí. Toquem pau, galera. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Wagner falando aqui. Só para me apresentar. Bom, eu sou veterinário, posto aqui, chegando em Gurupi, no Tocantins. Estão me ouvindo bem aí, não? Sim? Sim. Estamos te ouvindo beleza. bem, estamos te ouvindo. Beleza. Bom, eu sou veterinário, nós criamos há 5 anos aí a Agro 10X, né? Ela vem explorando o mercado do agro aí, especialmente na venda de genética, através de animais melhoradores e reprodução, né? Então, essas discussões aqui, nosso modelo é 100% digital, então eu venho atendendo o produtor rural de maneira remota, né? Desde a pandemia aí, e a gente vem explorando esse mercado, e eu vendo vocês falarem dessa questão de atendimento, confiança, quantas e quantas empresas tentaram lançar e-commerce para vender esse tipo de produto, e o produtor rural ele está meio offline, né? Você nunca vai achar ele num LinkedIn da vida e etc. Mas ele começou a clicar nos anúncios com muito mais frequência aí no pós-pandemia, e a gente tem conseguido excelentes resultados, né? Isso tudo nos trouxe para virar uma empresa de expansão de negócios para outras marcas no Brasil. E aí a gente está nesse grupo aqui exatamente porque a gente está concatenando toda esse ecossistema em uma plataforma, né? Ela vai se chamar Run to Sell. E a nossa observação, e eu trabalho com implementação de programas de aceleração comercial e tenho imersão também de aceleração comercial e tudo. Então, a nossa observação é que os times comerciais têm problemas quantitativos e qualitativos, né? Quantitativos é horas realmente dedicada e trabalhada para o comercial. Então, ele se distrai com muita coisa. Até uma das soluções do Matheus aí, né? O Sales Bud ajuda a devolver um pouco de hora para esse vendedor. E também qualitativo, né? Esse cara não sabe muito como estruturar essa agenda dele de uma forma eficiente. A gente está lançando essa plataforma aí, a gente criou essa empresa, vai se chamar Need AI, o foco dela é tecnologia e inteligência comercial, né? Então, muito além aí do SDR, como que a gente devolve métricas a partir do banco de dados dele, e como que a gente cria um assistente virtual aí que possa ajudar o vendedor e o comprador melhor nessa jornada, né? Então, a gente deve fazer o lançamento disso aí por volta de setembro. Queria só falar um oi para a turma mesmo aí, dizer que nós estamos explorando esse mercado do agro, um pouquinho diferente aí do tech, mas eu estou gostando muito das discussões, estou te acompanhando lá, Matheus, no LinkedIn, conteúdo muito bom, e muito bom estar com vocês aqui. O que a gente puder de comercial discutir aí, contribuir, mas a gente está bastante aqui, para aprender com vocês. E é isso, estou chegando no Tocantins aqui, mais uma empresa que a gente está implementando, um programa de aceleração comercial. E só para finalizar, minha observação é isso: se só a tecnologia resolvesse, toda empresa tinha um CRM que seja instalado e funcionando. E se só a educação também resolvesse, treinamento, eu já venho treinando gente há uns 10, 15 anos, você vê que a inércia vai voltando para o modelo antigo. Então, agora, minha hipótese é isso, como estou vendo processo, né? Um processo otimizado de educação e tecnologia junto, me levando esse ambiente de trabalho otimizado por IA, né? Obviamente. Então, é isso aí. Só para falar um oi para a turma aí, dizer que estamos parados num posto aqui de gasolina, caçando os Wi-Fi da vida. Então, o mundão é isso, né? Isso que toca o agro para frente. E vamos que vamos. Boa. Valeu, Wagner. Boa, pessoal. Chegamos aí no meio-dia já, né? Hora do almoço. Acho que a discussão foi bem bacana, deu para trazer uns pontos legais aí. Depois a gente vai disparar também um compilado aí de tudo que a gente falou e tudo mais. Até o pessoal colocou aqui no chat também, já para vocês enviarem para o meu e-mail, se vocês quiserem, um videozinho de 30 segundos falando qual foi o principal aprendizado que vocês levaram dessa discussão. A gente vai postar lá na comunidade, vai disparar para a galera. Então, quem quiser fazer isso, fica à vontade.
está aí com 3 mil participantes na comunidade, então vai ser legal também, ajuda aí a promover a comunidade, entrar mais gente, por aí vai, tá? Mas é isso, galera. Diga. Matheus, eu cheguei aqui pelo convite do e-mail, né? Vai ter um ambiente onde que as pessoas podem se comunicar, sei lá, um grupo, uma comunidade. A gente está vendo como é que a gente vai tracionar isso para não virar aquele grupo de WhatsApp que todo mundo põe no mudo ali, né? E ninguém vai mais. A gente vai ver como é que a gente vai seguir. Mas, por enquanto, pessoal, como eu comentei, a gente já vai ter uma roda dessa na próxima semana. A gente vai anunciar para vocês aí por e-mail qual vai ser o próximo tema. Te aguardo vocês lá. A gente também vai mandar o resumo, etc. aí, desse compilado. Acho que a discussão foi super bacana. E obrigado aí a todo mundo que participou. Seguimos aí para as próximas. Bora trocar mais ideia desse nível, que eu acho que todo mundo sai